Está começando mais um DecoraCast, o seu podcast de arquitetura e decoração. Eu, Bruno Moraes, estou aqui em parceria com a Viva Decora para te ajudar a dar várias dicas do mundo da decoração e te ajudar a criar a casa dos seus sonhos. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito específico, que é o Feng Shui. É um tema que eu até já tentei entender um pouco, já fiz alguns cursos, mas é muito complicado, né? Então a gente trouxe uma pessoa aqui especializada para ajudar você que gosta, acredita, né, no Feng Shui. E é uma pessoa que já trabalha com isso há muito tempo. Ela já está há mais de 30 anos no mercado. Ela faz projetos não só aqui no Brasil, como em Miami. É a Cris Paola. Queria te agradecer por ter aceitado o convite. Imagina, Bruno, obrigada a vocês pelo convite, mais uma vez participando aqui com a Viva Decora, em parceria, grande parceira de anos. E uma longa estrada, né? 30 anos de profissão. E eu vou te falar um negócio. Você não conseguiu fazer porque não aprendeu, porque é muito fácil de fazer um Feng Shui e entender o Feng Shui. E é isso que nós vamos falar aqui agora. Primeiro eu queria rapidamente contar uma breve história minha com a Viva Decora, já que o convite veio e são tantos anos já de parceria que se confunde um pouco com essa minha nova história digital, né? Eu comecei no Viva Decora quando a Viva Real resolveu criar o blog e resolveu criar o site. E eu fui uma das arquitetas inicialmente chamadas para estar presente lá no site com os meus trabalhos e depois passei a gerar conteúdos para a Viva Decora. Quando o Viva Decora resolveu criar vídeos, eu então vim participar gravando alguns vídeos. Até o TikTok, que eu tinha dito que eu não ia participar, eu acabei topando o desafio e foi um desafio que foi muito bacana, que a gente teve uma visibilidade, nós, quando eu digo nós, porque o Viva Decora para mim é uma mesma coisa com essa parceria, né? E agora aqui no podcast, né, trazendo para o YouTube a pegada do podcast, que é muito bacana, muito interessante. Eu mesmo, Cris, tenho podcast. Hoje eu sou empresária da arquitetura. Eu tenho, são duas marcas, é o Estúdio Cris Paola e o 1000 Ideias por Metro Quadrado, onde a gente já trabalha não só o podcast, como o canal do YouTube, como o nosso blog. Eu gero conteúdo o tempo todo. E o desafio do Feng Shui. O desafio do Feng Shui foi a pandemia, né? Com certeza. E eu até, desculpa te cortar, você foi comentando aí sobre a sua história, eu queria, como que hoje você se identifica, né? Você, com tudo isso, é uma influencer, é arquiteta, se constrói, como que... Então, eu faço de tudo um pouco, não é fácil, mas é possível, né? Pensar que você consegue ser uma pessoa digital, você continua projetando, você acompanha a obra dos seus clientes. Na verdade, todo esse trabalho online e digital, ele surgiu para levar para o público leigo a informação. A gente, nos nossos escritórios de arquitetura, a gente recebe 1 milhão de fornecedores com produtos maravilhosos. E quando eu resolvi ser digital, há 6 anos atrás, eu achava que essa informação ela morria no escritório, não morria? Sim. Morria. E eu achava que era uma oportunidade de levar para as pessoas a informação de novos produtos, de lançamentos, de coisas bacanas que ela estaria pagando a mesma coisa do que se ela fosse simplesmente num home center. É verdade. Então, daí surgiu a Cris Paola Digital, que é um trabalho que a gente vem construindo já há anos, né? Já são 6 anos de trabalho e bem forte há 4 anos. E uma parceria muito bacana com o Viva Decora. E o Feng Shui surgiu nessa pandemia, quando todo mundo ficou preso em casa. Eu quis levar não só a contribuição de produtos, mas eu falei, gente, está na hora de eu contribuir com a energia das pessoas. Nós todos estávamos sem energia, né? A gente ficou preso, a gente não sabia. Quando começou a pandemia, você não achou que ia acabar no dia seguinte? Eu achei. Na verdade, ninguém sabia o amanhã, né? Se aquilo ia durar
quanto tempo, se ia acabar no dia seguinte. E não dava aquela angústia quando a gente ouvia o jornal e falava assim, não, vai acabar só em dezembro. Que dezembro? Nós estamos em abril, tá maluco? Não, Verdade. tô fora. Então, quando isso foi se postergando, no escritório a gente continuou em home office, que eu botei todo mundo em home office, e surgiu a ideia pela história, são mais de 28 anos trabalhando Feng Shui. Todos os meus projetos têm a correção de energia. Mas já está há 20 anos trabalhando com Feng Shui. 28 anos eu já trabalho com Feng Shui. Você é expert no assunto. Então, o Feng Shui, na verdade, está agora vindo para a história do Feng Shui, né? O Feng Shui, na verdade, para quem não sabe, para quem não tem entendimento, é a leitura da energia do universo num ambiente. É simplesmente Legal. isso. E as pessoas confundem Feng Shui com bruxaria, com religião. Isso é ridículo, né? E eu, cada vez mais, quando eu posso falar disso, eu venho desmitificando isso. Porque o Feng Shui é a simples leitura dessa energia que nos circunda. E é disso que nós dois vamos falar hoje aqui. E durante a pandemia, quando eu via que a gente não ia voltar, surgiu a ideia da gente fazer no nosso canal do YouTube... a minha contribuição. Eu fiz uma maratona de Feng Shui, foram 20 episódios, onde a gente gravava todos os dias, ia pro ar todos os dias, durante 20 episódios dias. Só de Feng Shui? Só de Feng Shui. Nossa, bastante ensinando conteúdo. desde do que era a concepção da energia, ensinando as pessoas a fazerem em casa, para que todo mundo pudesse usufruir, pelo menos, de uma boa energia, já que a gente não tinha nenhuma oportunidade de voltar a viver a vida normal. E foi uma surpresa, porque dessa contribuição surgiu 1 milhão de novos produtos dentro do meu negócio, né? Legal. Eu tive convite de uma editora para ser revisora técnica do conceito do Feng Shui, porque é um americano... Aliás, um americano... que é muito legal de contar essa história. Há 20 anos atrás, o Feng Shui foi levado para os Estados Unidos em 1985 pelo mestre e professor Li Yun, que, aliás, é o meu mestre, é a linha que eu segui de Feng Shui. E qual é a diferença? Existem várias linhas de Feng Shui. E o mestre Li Yun, ele trouxe uma maneira fácil de corrigir. Existem várias linhas. Você pode ler Feng Shui de inúmeras maneiras. Por bússola, por animais, por posicionamento da casa em relação ao lugar que ela está inserida, né? Interessante. E o Feng Shui do professor Li Yun é o Feng Shui mais simples, que é o mais fácil de ensinar para todos os arquitetos. Que depois da nossa conversa aqui você vai ficar fera. Não, agora eu vou ficar. Você vai ficar fera, porque assim... ele criou um gráfico, que é o chamado Baguá. Na verdade, esse Baguá, ele é a representação de 8 trigramas, parece um palavrão, mas não é. São 8 trigramas. E o que são trigramas? São linhas interrompidas ou contínuas. E essa interrupção ou continuidade é a representação do Yin e do Yang, que é a representação máxima do equilíbrio da energia. Né? Legal. Então, é muito baseado em toda a cultura oriental, em todos os símbolos orientais importantes. Sim. Né? Desculpa até te cortar, você estava comentando que você gravou quantos episódios? 20. E é legal que eu percebo isso quando eu gravo sobre algum tema, querendo ou não, a gente aprende muito também, né? Sim. Porque a gente vai atrás de alguma informação, sempre tem uma pergunta que às vezes a gente não sabe responder, né? Sempre, a gente aprende todo dia, Bruno, todo dia. É isso. E quando você falou, hoje você vai aprender, eu falei, eu vou aprender com certeza, porque acho que essa troca, né? Isso que eu acho legal de ter o podcast, isso foi uma coisa que aumentou muito também na pandemia, né? Os vídeos e as pessoas compartilharem o seu conteúdo, isso eu achei muito legal, né? E querendo ou não, a gente acaba aprendendo quando a gente está compartilhando com certeza. O conteúdo, né? Quando a gente está ouvindo, né? E quando a gente vai pesquisar e quando a gente vai responder, né? Aí, o compromisso da seriedade do negócio, você sempre melhora, né, o seu repertório. Na verdade, a gente é um resultado do nosso repertório. Com certeza. Né? Até por falar em repertório, você estava comentando
que hoje você tem um escritório, você está falando do Feng Shui, mas você também faz projetos residenciais, comerciais? Na verdade, hoje eu sou uma marca, né? Eu sou duas marcas. Eu tenho o Estúdio Cris Paula e tenho 1.010 por metro quadrado. O 1.010 por metro quadrado é a marca que eu criei há 6 anos atrás, que é o meu blog, é o canal do YouTube, é o nosso podcast e tem os Instagrams, né? E a gente trabalha muito. Depois a gente vai conversar como que você dá conta de, então, de tudo isso. É uma dedicação. Na verdade, isso não é impossível para ninguém. Basta você ter planejamento, organização e rotina. É rotina, né? É diariamente rotina. E essa questão... eu também sou palestrante nas principais feiras do nosso segmento. Tenho parcerias importantes com associações. Então, hoje o meu escritório ele é forte na área residencial e comercial. Tá. Mas foi um grande investimento. Eu resolvi ser digital e fui estudar para ser isso, né? Como você mesmo falou, a gente muda todos os dias. Não, né? E não é uma... Às vezes as pessoas falam, é simples, é só você subir um conteúdo. Não é, né? Não é. Você tem que dedicar um tempo, não tem como. Tem que dedicar um tempo. Até para dar credibilidade no que você fala. Tá passando, né? A gente quando eu resolvi ser digital, eu tive assessoria de imprensa durante 4 anos e eu já escrevia textos, escrevia para o Viva, né? E escrevia textos e aí eu já tinha mais de 1.500 textos escritos quando a gente resolveu criar o blog. Justamente para divulgar o que a gente falava para os outros em algum jornal, alguma revista, alguma coisa. Ele já tinha conteúdo, né? Então a gente pegou esse conteúdo e distribuiu para criar o blog, né? O blog, ele cresceu tanto, ficou tão importante que hoje a gente tem arquitetos contribuindo, você pode ser a contribuir com algo relevante, que você acha bacana, com conteúdo relevante. A gente tem convidados arquitetos ou profissionais da área que queiram estar lá no blog nos auxiliando com esse conteúdo. Legal. Né? Isso é bem legal. Que é aquilo que eu estava comentando, né? Às vezes eu escuto, mas você vai compartilhar essa informação. É uma besteira hoje em dia, né? A gente escutar isso, né? Isso é uma grande besteira. Tem gente que fala assim, eu não vou postar o meu projeto que vão copiar. Gente, vão copiar nada. Você vira autoridade do que você fala. Quanto mais você posta, mais autoridade você tem a representação. Teve uma época, 2 anos atrás, que eu fui convocada como influencer, como você perguntou, Sim. né? Mas eu sempre dizia assim, eu não sou uma influencer, eu sou uma arquiteta antenada, né? Eu sou uma profissional antenada, eu sou muito técnica. Mas querendo ou não, você acaba influenciando... Sim, né? Eu sou palestrante hoje, né? Então, eu falo não só nas grandes feiras, mas em alguns congressos, em alguns eventos importantes. E falo para a nossa turma, para os arquitetos mesmo, decoradores. E eles querem saber como é que é ser o que eu consegui construir. Gente, é trabalhar. Mas ela teve muita sorte... Gente, sorte, né? A sorte é o que sobra do esforço, né? É verdade. Então, é muito trabalho. A gente trabalha muito. O meu escritório, ele é bem enxuto, bem bacana, mas tem bastante gente. Eu tenho hoje já equipe de obra, eu tenho equipe de projeto que distribui, dentro da equipe de projeto eu tenho pessoal de residencial, pessoal de comercial. Você sabe que projetar o residencial não é projetar o comercial, né? Diferente. Completamente diferente. Assim como a gente está falando de Feng Shui. Exatamente. Né? O Feng Shui foi uma história muito engraçada, o Feng Shui. Que eu falei da maratona, mas como que o Feng Shui entrou na minha vida? Eu estava te falando que o Li Yong foi para os Estados Unidos em 95. Em 85. Em 89, 90, um cliente entrou no meu escritório e falou assim, Cris, olha, eu quero que você faça o projeto de interiores, mas eu quero que você aplique o Feng Shui. Eu falei, Feng quem? Feng o quê? Eu não sabia nem o que era, no Brasil não tinha chegado, né? E ele, como eu, os Estados Unidos já sabia e... Eu falei, bom, vou estudar o que é isso. Na época, eu comprei todos os livros que eu encontrei, que não eram muitos, né? Nós estamos falando de 1989, 90. E aí eu fui fazer todos os cursos que existiam. Nós não tínhamos curso online, então eram os presenciais que algumas pessoas estavam trazendo para o Brasil.
E aí fiz o projeto dele. Tinha curso online, não tinha internet também, não, né? praticamente. Por isso que não tinha o curso online. Não, tinha né? internet, mas era para e-mail, era besterol. Mas era muito restrito, muito restrita, né? você não era globalizado, né? E aí eu consegui alguns livros de fora, eu consegui alguns livros aqui, fui fazer os poucos cursos que existiam de as pessoas que estavam começando a falar disso no Brasil, isso em 90, 91. Acabei aprendendo a técnica e não tinha coragem de fazer, porque eu achava que faltava, né? Aí fui fazer mais cursos, ler mais livros, até que chegou a hora em que eu resolvi que eu ia trabalhar com isso também. E a partir daí, todos os projetos, eu não consigo... Mas isso já virou uma coisa que faz parte da minha forma de trabalho. Eu não, enquanto o projeto não está redondo de energia, ele não sai da minha mesa. Ele vai, ele volta, troca isso, troca aquilo, muda. Porque as pessoas acham que Feng Shui é trocar móvel de lugar, né? A verdade é essa. O que chega pra gente... E é assim, é falta de conhecimento. Porque a gente tem muito pouca literatura, né? Aqui são poucos as pessoas que são... que trazem a verdade do Feng Shui, são poucas. No Brasil, especificamente, a gente tem 2 pessoas que fazem isso, que trouxeram a técnica verdadeira. E eu fui aprender há 20 anos atrás com um livro de um empresário americano. Eu já tinha estudado, já comecei a aplicar, inicialmente eu fazia só no escritório e comecei a treinar. E aí eu li um livro de um cara que mudou a minha cabeça, que era justamente o David Kennedy. Esse cara, ele era empresário, tinha quebrado, e usou o mestre Li Yong como o consultor de Feng Shui dele. E ele obteve tanto sucesso com isso que ele passou a dar palestras pelo mundo falando do Feng Shui. E eu recebi um livro dele. Eu comprei um livro dele que eu achei. E a minha cabeça mudou quando eu li esse livro, porque ele transformava um monte de regrinhas e simbologias que as pessoas que não sabiam o que estavam falando escreviam, né? Para uma verdade maior da interpretação da energia mesmo. Ah, que interessante. Sabe? A partir daquele livro, eu me senti confiante em trabalhar com isso. E isso tinha uns 4, 5 anos que eu tinha começado a entender. E aí eu passei a trabalhar com isso, até hoje. E na pandemia eu fiz a maratona. A maratona, ela abriu no escritório outras oportunidades, que foram as consultorias. Que a gente só fazia os projetos do escritório. Com as correções e algumas pessoas que me contratavam para ir em casa e corrigir. A partir da maratona, eu precisei fazer consultorias online. Ah, que interessante. E aí eu tive que me reinventar. Porque do mesmo jeito que a gente vai conversar de Feng Shui aqui, e que não é fácil dizer o que é e como faz, para fazer a consultoria eu tive que me reinventar e criar ferramentas para que a pessoa do outro lado aprendesse. Mas hoje, então, quem quer contratar a Cris Paola... não precisa ser pode ser um projeto, mas pode ser uma consultoria. São serviços... Virou um produto novo no escritório. Virou um produto novo. Que a gente já vendeu muito, inclusive. Legal. É, muito legal. Desculpa, imagina. E aí a pessoa pode te procurar para fazer, por exemplo, eu quero fazer na minha sala, ou não, tem que ser o apartamento inteiro? Então, agora a gente vai começar então a contar a história de como é que se corrige uma energia. Porque o que acontece? Como a energia ela não é palpável e as pessoas não enxergam, as pessoas têm uma certa dificuldade e criam uma barreira de não, eu não entendo disso, então eu não posso, eu não sei se eu quero saber. Elas confundem muito, porque essa leitura do Bagua, que é a leitura de Feng Shui que eu faço, que é a do professor e mestre Li Yong, ela é através de um gráfico que é interpretado através da planta da sua casa, né? E ela diz as áreas ausentes, as áreas presentes. Mas, na verdade, o que é essa energia? Eu vou fazer uma pergunta ao contrário para você. Eu vou perguntar, Bruno, você já esteve em algum lugar em que você se sentiu muito mal e que você não conseguiu ficar nesse lugar? Há vários. E aí, às vezes, eu também... Foi ao contrário, o lugar que eu me senti bem, mas você também, às vezes, você não sabe explicar o porquê. O porquê. Exatamente. Porque a gente não enxerga. Mas quando você está num lugar em que a energia é construída, e o que é construir uma energia? Ela circular nesse ambiente de uma maneira por igual. Quando você tem um ambiente em que a energia circula por ele como um todo, você tem um ambiente que está energizado. Entendi. E o Feng Shui, ele
especificamente a leitura da energia nesse ambiente. E o que... Existe energia ruim, Cris? Não. Não existe energia ruim. Existe energia estagnada ou bloqueada. Que é isso que o arquiteto pode fazer com que haja o benefício do Feng Shui para qualquer pessoa, se ele souber ler. É como ler um livro. Quando você aprende o Feng Shui, você aprende uma nova linguagem, você aprendeu a ler um novo idioma. E é super interessante, porque no próximo lugar que você for e que você não se sentir bem, imediatamente você vai olhar o lugar e falar assim, é por causa daquilo, é por causa disso, não tá legal, a energia não tá fluindo. Você já consegue atribuir o porquê que você não se sente bem. Porque você começa a ler com outros olhos. Você passa a entender a leitura da energia. Ah, interessante. É porque assim, eu não conheço muito a fundo o Feng Shui, mas, por exemplo, iluminação. Quando eu vou num lugar, que é aconchegante, eu começo a fazer essa análise que você está falando. Porque tem uma luz focada aqui em cima da mesa, não tem uma... Então, é a falta do conhecimento, né? A falta do conhecimento. Eu considero isso. Eu acho que não existe energia ruim, porque as pessoas não sabem como corrigi-la, nem como ativá-la. Mas também a questão das pessoas... E esse é o melhor exemplo. A gente se sentir bem num ambiente significa que a gente tem uma energia positiva, equilibrada. Legal. E como é que funciona isso? Então, eu vou ensinar para você. Se eu conseguir te convencer de como é que o negócio funciona, vai ser fácil, que a gente convence qualquer um aqui agora. Então, como é que faz, Bruno? Você me perguntou, a gente vai fazer, a pessoa que te contrata, ela quer fazer só da sala ou ela quer fazer da casa? Tanto faz. A energia construída, ela pode ser realizada em um cômodo da casa, como na casa como um todo. Quando eu faço a consultoria, eu inicio pela casa como um todo. Por quê? Porque a gente tem muitas plantas irregulares. Hoje em dia, não é só mais a quadrada e a retangular, que são as melhores para você aplicar um baguá. O baguá é aquela ferramenta que a gente falou que você coloca em cima do desenho, né? Então, para você fazer a análise de um bom Feng Shui, você inicia pela planta da residência, ou da casa, ou do escritório, de onde seja, de uma loja. Você pode fazer em qualquer lugar. Não existe a regra de que um é de um jeito e o outro é do outro. Não, você aprender a fazer em um ambiente, você aprender a fazer em todos. Mas o que você está explicando para eu analisar um ambiente, a pessoa está te contratando para fazer um ambiente, você vai acabar analisando o imóvel inteiro. Inteiro. Por quê? Porque como eu parto da planta, a primeira leitura que a gente faz é no imóvel como um todo, se eu tenho áreas ausentes. Esse é um dos princípios do Feng Shui, você identificar se você tem áreas ausentes. Porque vamos falar daquilo que a gente estava falando antes do baguá. O baguá, que é esse gráfico que a gente põe numa planta, ele é a interpretação máxima da construção da energia. Tanto que o centro dele é o yin e o yang, que é a referência máxima que a gente tem do equilíbrio das duas energias, né? Do Sol e da Lua. E de coisas que são contrárias, né? E o que tem em volta desse yin e yang são várias representações do próprio yin e yang em diferentes quantidades. Porque o tracinho interrompido... É que você está falando, eu estou imaginando aqui. Exatamente. Eu lembro como que é. Exatamente. E quem estiver nos assistindo e não conhecer um baguá, é só botar no Google, que hoje a gente é global, né? Sim. Só colocar no Google um baguá que vai entender o que eu estou falando. Então, através desse gráfico, você tem, então, a leitura das energias correspondentes às áreas relativas, porque quando se criou o baguá, pensou-se nas áreas relativas à nossa vida, ao nosso dia a dia. Então, é relacionamento, é sucesso, é o nosso trabalho, relação nossa com amigos. Amigos representa a nossa área de viagens, a nossa criatividade, que também é a nossa área com nossos filhos. Para quem não tem filho, um dia terá, então cuida da criatividade. A nossa relação com a nossa família, nossos ancestrais, pais, avós, tios. A nossa relação com o nosso autoconhecimento, com a nossa espiritualidade. Então, o baguá, ele lê qual é a relação que a gente tem com esses assuntos referentes à nossa vida. É muito relativo isso, Cris. Como é que uma sala vai dizer isso? Aí que está o segredo. O que a gente tem que ver com esse baguá? Quais são as áreas que estão dentro dele e quais são as que estão ausentes? As que estão ausentes são as que a gente tem que cuidar e reforçar. Para o chinês, o equilíbrio dessas 8 áreas é que faz a pessoa ter mais saúde e ter mais prosperidade. O centro do baguá é a nossa área de saúde.
que é o equilíbrio máximo da nossa energia, né? E a relação desse gráfico, ele foi criado e ele atribui cores, elementos e formas da natureza. Por quê? Porque para eu criar esse baguá, eu fui lá na natureza e estudei os principais elementos delas, os 5 elementos principais da natureza, né? E é a relação desses elementos, que é o fogo, o ar, a água, a própria terra. Cada elemento desse tem uma relação de energia em si. Vou citar um muito fácil que todo mundo sabe. O fogo é uma energia ascendente, não é? Quando a gente vê um fogo, a energia é ascendente. São labaredas que saem e que representam esse fogo. Essa energia, ela é vibrante, ela é forte. Por isso que ela está associada ao nosso sucesso. Entendeu? Então, a área de fogo é o nosso sucesso. Quando a gente tem uma área, por exemplo, que você tem uma energia descendente, que é, por exemplo, a área da água. Ela está associada ao nosso trabalho, é a nossa introspecção, é o nosso caminho, né? A água faz um caminho, então é o nosso caminho, o nosso eu mesmo. Então, quando a gente fala de trabalho num baguá, a gente está falando dos nossos projetos, do como a gente tem a nossa área de trabalho de fato. Né? O nosso sucesso é como as pessoas nos veem, como é o nosso trabalho visto no seu sucesso, no seu esplendor, na sua magnitude. Né? Interessante. Então, por exemplo, hoje a gente tem muito... as pessoas estão trabalhando de casa, né? O home office. E aí seria interessante você locar ele nessa área. Por exemplo, do trabalho ou, por exemplo, na sua área de autoconhecimento. Ah, tá. Eu, por exemplo, quando eu fiz o home office, eu levei um tempão para achar um lugar na minha casa que eu conseguia me concentrar e que eu gostaria de ficar trabalhando. Eu rodei, acho que assim, 4, 5 lugares. E eu acabei parando na de autoconhecimento. Muito interessante, né? Eu acabei parando ali, que era uma área que eu me sentia bem, que eu gostava de estar e de produzir. Muito legal isso. Né? E numa outra sala que eu ficava, porque eu variava a sala, quando alguém estava mais pra dentro de casa, eu ficava na de trabalho. Que legal. São coisas. E né? assim, você já teve algum... É legal ter esse retorno, porque, por exemplo, você falou que sempre acaba aplicando nos seus projetos, né? Teve algum caso que você conseguiu corrigir, por exemplo, algum problema de relacionamento? De saúde. De saúde. Sim. Isso é automático, né? As pessoas falam assim, então Feng Shui é mágica. Porque você aplica e você tem um resultado na saúde. Não, Feng Shui não é mágica. A Feng Shui é a correção da energia que nos rodeia. Só que quando você está num ambiente em que a energia é saudável, automaticamente a sua saúde... ela fica melhor. Automaticamente você vai dormir melhor. Automaticamente você vai produzir mais. E automaticamente o sucesso da sua produção virá e te trará o retorno financeiro. Cadeia, né? É cadeia. Entendeu? Então não existe mágica, não existe bruxaria, não é religião. É correção de energia e do curso dela. Sabe? E isso é muito interessante, porque eu tenho falado muito disso para que as pessoas desmistifiquem isso e qualquer um pode aplicar. É uma besteira, né? É uma besteira. Bruxaria. Mas existem pessoas que acham isso, né? Ou que te desqualificam porque você é um profissional disso, né? Então, isso não me atinge mais. É como você falou, já tenho mais de 30 anos de caminho e tá aí as minhas marcas para dizerem que o caminho está bem trilhado. E eu não só falei disso agora por conta disso, mas eu falei realmente para levar um recado de que as pessoas precisam melhorar a qualidade de vida delas e a energia que circula a elas, né? Ainda mais agora, né? Ainda mais agora. Quando a gente fala de relacionamento em Feng Shui, a gente está falando do casal, né? Então, o reforço disso é ou do quem você namora, ou a pessoa com quem você divide a vida, ou a pessoa com quem você gostaria de dividir a vida. Ou se você não tem ninguém, é a oportunidade de você abrir um caminho. Sim. Então, o Feng Shui, ele te abre oportunidades. Quando você está bem, e é incrível todas as aplicações que a gente faz, as consultorias, o feedback é sempre fantástico, de melhora de resultado no trabalho. Legal. Era isso que eu ia te perguntar, Você tem feedback, esse retorno positivo? Sempre. Hoje a gente faz Feng Shui no mundo, não é mais no Brasil. Eu fiz consultorias recentes no Canadá, Estados Unidos. Olha, que interessante. A gente faz no Brasil, em várias cidades, né? E a mais surpreendente para mim foi há 2 meses atrás, uma família do Japão me procurar.
tá? Porque a gente está do lado oriental. É. E eles são japoneses que a família fala português, a mãe é brasileira e descendente, mas o pai é o japonês. E eles foram morar no Japão e estavam mudando de apartamento e queriam muito aplicar a técnica do Feng Shui, porque para eles isso é cultural, que é diferente da gente, né? Sim. Que é curiosidade. E até para testar, não deu certo, né? Isso é a cara do brasileiro, né? E eles fazem questão, né? Isso. Na verdade, eu acho que eles dão a credibilidade pro negócio. É cultural. É. Foi muito interessante essa consultoria, que a gente recebeu o pedido. Eu achei uma honra, para ser sincera, você fazer uma aplicação, uma consultoria de Feng Shui para um oriental. Isso para mim foi uma honra, né? E a gente tinha que fazer a reunião ou 9 da manhã ou 9 da noite para conseguir estar online no Japão, né? E fizemos passo a passo. A consultoria sempre são 4 encontros e o 5º para contar as dificuldades e o que não conseguiu realizar, né? E depois eles me mandam as fotos que legal. E me falam do que aconteceu. E é interessante porque eles estavam... eu aprendi muito sobre terremoto, né? Porque algumas coisas que eu pedi para eles fazerem, Cris, esse não dá porque a gente aqui não pode mexer nisso por conta de terremoto. Não pode outra mexer. Realidade que a gente não está acostumado. A gente não está acostumado com isso no Brasil, né? Então, foi muito legal, porque eu aprendi muito sobre esse outro lado do mundo, né? Que a gente não tem noção, porque a gente acabou nascendo em berço esplêndido, né? O Brasil é o berço esplêndido que a gente vive. Não pode reclamar, né? Não, a gente tem que, né? Agradecer. Agradecer é uma das coisas do Feng Shui, né? Então, foi muito interessante, foi muito bacana poder ter contribuído até no Japão com a consultoria de Feng Shui. E, basicamente, o que a gente faz é a leitura dessa energia na casa. As áreas faltantes, elas são ativadas, corrigidas. Você não pode ter bloqueio de energia, e é aí que as pessoas associam só a organização dos móveis, porque os móveis fazem parte nesse bloqueio. Não, né? Que legal. Agora acho que a gente vai entrar mais nas dicas. Isso. Aí, você vai dar explicar ambiente por ambiente como que funciona isso para todo mundo. DecoraCast conta com o patrocínio da Dexco. Faz parte a marca Hydra, Deca, Portinari e Ceusa, que são referências na reforma e na construção civil. Cris, eu queria que você contasse um pouco sobre hall de entrada. Vamos falar de hall de entrada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai na casa de um amigo seu, qual é o primeiro lugar que você chega? No hall. E você vai tocar a campainha. Isso. Se você chegar na casa dessa pessoa e a porta é suja, ou o hall está detonado, ou você chega no elevador que o piso está quebrado, o que você pensa naquele momento antes de você entrar na casa dele? Na verdade, ali a primeira impressão é que fica, né? Pronto. Então, vamos começar a falar do que é o hall de entrada. O hall de entrada é como você recebe as pessoas. Se você recebe as pessoas, para o chinês, ele tem que estar impecável, ele tem que ser bonito, a sua porta tem que funcionar, não pode chiar, sabe? Você tem que ter um ambiente que seja, no mínimo, pintado e adequado, com piso bacana. Se você tiver um espaço maior, for sozinho no hall, aí você capricha, bota um espelho, bota um quadro, né? E faz com que esse lugar que você vai receber as pessoas na sua casa seja o primeiro e a principal impressão que você dá. E sabe por quê? Porque a energia, para o chinês, ela só entra pela porta social e da frente da sua casa. Então, peraí. Se a gente estava falando da planta do imóvel, deixa eu ver se eu entendi, tá? O hall, às vezes, fica para fora, né? Então, ele influencia também por exemplo, num apartamento. O hall que está fora do apartamento, ele vai influenciar na leitura da energia. Interessante. Por quê? Porque a porta de entrada da sua casa é chamada boca da energia, a boca do chi, que se fala. E muita gente erra, porque muita gente acaba entrando pela porta de serviço, né? Quanta gente mora em prédio, para o carro na garagem e entra pela porta de serviço? Sabe qual é o recado que eu posso dar para essas pessoas? Ela não renova a casa dela de energia nunca. É dito... mas essa dica é importante, então, porque agora eu vejo muita gente entrando pela porta de serviço por causa do tirar o sapato. Então, sabe o que está acontecendo? Essas pessoas não estão renovando a energia da casa. Para o chinês, e a regra é,
A boca do Xi e a entrada que renova a energia da sua casa é a porta social da sua casa, a principal porta, não é a de serviço. Isso é uma das coisas que a gente repete sempre. Então, uma vez abrindo essa porta, é que eu vou estar dando a entrada da energia. Eu abro a porta da minha casa da seguinte maneira, eu pego a porta, abro e falo, vamos entrar. Eu e a energia. A porta de entrada é o que tem que trazer energia para dentro de casa. Que legal. Então ela tem que estar impecável, ela não pode ficar, ela não deve ranger, a maçaneta não pode estar caindo, porque você já começou errado o problema da energia da tua casa, sabe? Você já começa com um problema, ao invés de trazer energia, né? Então essa parte, que é a boca do Xi, tem que estar impecável e bacana. E já que você está comentando de hall, vou fazer uma pergunta de leigo, tá? Bora. Eu vejo muita gente falar, você tem que pôr um espelho no hall de entrada. Ah, beleza. A gente tem 5 ferramentas importantes no Feng Shui para correção de energia e para ativação de energia. São elas. Eu pedi para a produção se eu podia mostrar um cristal aqui, me deixaram, mas eu não vou mostrar ele agora não, te mostro daqui a pouco. Mas são elas, um cristal, um espelho, tá? O espelho, o cristal, a luz, que você já comentou, legal. A luz, as plantas e o cristal multifacetado são os principais elementos. Ainda tem o sino de vento e a flauta de bambu. Mas esses 5 são os principais que atuam praticamente em todas as correções quando você precisa ativar, corrigir e resolver algum problema de energia. E por que o espelho é tão importante? Bom, todos nós somos narcisistas. Por natureza. Sim. O homem é narcisista por natureza. E sendo narcisista, você não pode ver um espelho, né? Por que que nos elevadores colocam espelho? É para aumentar o ambiente? Não, é para limpar a energia das pessoas que sobem. Quando você olha no espelho, você automaticamente vai pentear seu cabelo, vai passar a mão, vai olhar sua roupa. Ainda mais você tá do lado de fora da casa de alguém, você tá tocando a campainha, Às vezes até um vidro espelhado. Outro dia eu tava dentro do meu carro, encostou uma pessoa que ela ficou... Não é? Então, quando você faz isso, você limpa o seu cérebro de qualquer pensamento. Isso não quer dizer que as pessoas só têm pensamentos ruins. Você pode ter pensamentos bons, você podia estar pensando em coisas boas, mas você podia também estar triste, preocupado com alguma coisa. Para o chinês, o espelho é a forma de limpeza dos seus pensamentos. Porque no momento que você se concentra em você, você esquece o que você estava pensando. Então a pessoa abriu a porta, você está com o seu pensamento, sua mente limpa. Você entra com uma boa energia na casa dos outros. Então o espelho é um negócio que é muito utilizado no Feng Shui. Não só para isso, como para outras coisas também que a gente vai falar. Mas, entramos na porta da sua casa, tá? Abri a boca do Xi, fiz a energia entrar. Agora a gente vai falar do baguá, aquele que a gente aplicou lá dentro, que pode ser na sala, que você está entrando, como pode ser na planta como um todo. Na planta como um todo, eu identifico... Eu acho até legal, para quem estiver acompanhando, é o que você comentou, acho que baixar no celular e ver o que é o baguá, né? Vai lá no www Estúdio Cris Paola e baixa a apostila. Eu tenho uma apostila de Feng Shui. Você tem a apostila, legal. A primeira coisa é o baguá. E aí, o que acontece? Quando você vai aplicar esse baguá dentro da casa, ele tem uma regra, você não põe ele de qualquer maneira. A área de trabalho é que comanda a posição do baguá. Então, ao abrir a porta da sua casa, vamos nós dois aqui como arquiteto. A porta da casa numa sala, ela pode estar do lado direito. Sim. Ela pode estar do lado esquerdo. Ela pode estar centralizada na parede de entrada, não pode? Essa área... A não ser que seja uma... A não ser que seja curva. É uma entrada curva. Mas vamos falar... Vai ruiotar aqui. Mas vamos falar do basicão. A parede da porta da entrada, só que a porta tá ali em uma dessas 3 posições. Então, a área de trabalho, ela tem que ficar alinhada com aonde... Não é que ela tem que ficar alinhada com a porta de entrada. Ela tem que ficar alinhada com a parede que contém a porta. Ah, tá. Entendeu? Entendi. É a única maneira que eu tenho de ir falando para as pessoas irem entendendo. Então, na consultoria, a gente foi desenvolvendo formas de explicar para que ficasse muito claro. Então, assim, se eu alinhar a área de trabalho com a parede da porta da entrada, não importa onde está a porta nessa parede, ela pode estar no meio, ela pode estar na direita, ela pode estar na esquerda, tá tudo bem. É a parede que manda. A parede é que manda. Ah, entendi. Na hora que eu fiz isso, eu localizei todas as áreas que são relativas ao meu baguá e que eu vou ter que corrigir. Vou falar de coisas interessantes e importantes.
Abri a porta da minha casa, dei de cara com uma parede. Quanto hall aqui em São Paulo? Tem bastante. Assim? Você abre a porta e dá de cara com uma parede. O que acontece? Tem vários. Agora que você tá falando, eu tô... Tá pensando? Tô pescando aqui. Tem Aí vários, eu pergunto pra assim. você, Bruno, o que você acha? A gente tá falando... Energia é física, é movimento. Sim. É como se fosse o movimento do ar que percorre um ambiente e enche esse ambiente, né? A energia é isso. Imagina, então, que você abriu a porta da casa e deu de cara com uma parede, porque é um hall, que alguém resolveu inventar ali um hall, que é uma parede de frente. O que você acha que essa energia vai acontecer com ela? Vai bloquear, né? Ela vai bater nessa parede e ela vai pra onde? Vai voltar pra fora. Qual a energia que entra nessa casa? Muito pouca, né? Agora que você tá comentando, eu tô lembrando aqui dos projetos lá do escritório, principalmente esses apartamentos compactos, tem muita porta de entrada que dá em uma paredinha, que geralmente fica o quadro aqui de energia. E essa paredinha divide a cozinha com o hall, com a entrada ali, né? Com a parede ainda é menos pior do que quando eles põem a porta abrindo pra cozinha ou pra um banheiro, que daí é pior. Ah, é pior? A gente ainda vai falar disso. Mas assim, abrir daí de cara com a parede, a energia tá indo embora, ela não entra. Como que entra energia? Isso tudo, na apostila que a gente tem, no curso que a gente faz, nas consultorias que a gente ensina passo a passo. Como que uma energia entra no ambiente? Ela entra circulando. Ela é um movimento circular. Então, se eu tenho uma porta que eu abro e ela circulou, pouca coisa dela vai entrar. O resto vai bater naquela parede e vai sair. Como que a gente corrige? Eu acabei de falar os 5 principais elementos. A gente falou do espelho ali fora, mas o espelho é fundamental ali. Porque o espelho são moléculas constantemente em movimento. Então, se eu tiver espaço para pôr um vaso de planta, perfeito. O vaso é outro condutor. A energia entra circulando, bate nas plantas e ele joga para dentro da casa. Se eu não tiver espaço, porque você falou desses apartamentos menores, que a porta praticamente raspa na parede que a gente tem na frente dela, a gente coloca um espelho. Põe um espelho nessa parede. Nessa parede. Porque o que vai acontecer? A energia entra, vai bater nesse espelho, vai circular e vai voltar para dentro do ambiente e ela se distribui. Ah, entendi. Entendeu? Então aí já é uma correção. Já é uma correção para um bloqueio de energia. Ah, que interessante. E aí você tem que reposicionar o seu baguá. Ah, ficou difícil agora, né? Mas por quê? Porque eu tô entrando, tô indo numa parede, tô voltando. Mas eu, pra entrar na casa, como é que eu faço? Eu virei, entrei na sala? E se é por onde eu entro na casa, que é o comandante do baguá, eu vou passar a posicionar esse baguá por onde eu entro na sala, e não mais pela porta de entrada. Então, são pequenas nuances que vão mudando, mas que são simples. Não são difíceis. Basta a gente ter um entendimento e uma explicação lógica de como funciona o Feng Shui. E aí você faz a correção de todas as áreas. Mas eu sei que você tem um monte de pergunta para fazer. Na verdade esse assunto ele tem muita... Por exemplo, se você estava comentando, eu fiquei pensando, por exemplo, as cores. Que você estava falando, põe um espelho no hall, as cores elas influenciam no Feng Shui? Influenciam. Como a gente falou, o baguá é formado pelos trigramas, que é a representação do Yin e o Yang em diversas intensidades e associados a 5 elementos da natureza. As cores que o baguá representa são as cores da natureza, que cada uma tem uma representação numa dessas 8 áreas. Então, por exemplo, na área de relacionamento, a gente tem o branco ou o rosa. São as cores que reforçam essa área. Mas por isso eu tenho que pintar o meu quarto inteiro de branco e rosa? Lógico que não. Né? Aí que tá o bom senso, né? O simbolismo não é transformar a casa das pessoas num circo. O simbolismo, ele é possível de você fazer a correção do Feng Shui, são variantes que você pode corrigir. Você pode corrigir através do elemento da natureza, você pode corrigir através de uma forma, porque cada trigrama representa uma forma quadrada, uma forma circular, uma forma redonda. Então, você pode corrigir pela forma, ou você pode corrigir pela cor, né? Então a cor corrige também. Então, por exemplo, se você estiver no seu quarto e você quiser reforçar a sua área de relacionamento, e relacionamento, de novo, não é relacionamento com a família, não é com o filho, é só com o seu par. Seja ele qual for, é o seu par. Namorado, marido, amante, o que seja, é o seu par. Então, eu posso, por exemplo, dentro do quarto, localizar a minha área de relacionamento, que vai estar em algum canto do quarto, e colocar ali um objeto em rosa.
colocar ali um porta-retrato com os dois, colocar ali... São Entendi. simbolismos que vão fazer o reforço. Eu não quero, porque eu tô namorando, comecei a namorar agora, eu não quero pôr a foto do cara não, porque o cara vai achar, ou a moça vai achar que eu tô muito empolgada. Então, você coloca uma escultura de par. Você coloca um casal se abraçando e você reforça a área de relacionamento. Ou seja, o simbolismo, ele é bem extenso. Você pode trabalhar de milhares de maneiras para fazer a correção. Você tem que ter um bom senso, né? E bom senso. Você não precisa transformar a casa num circo. É o que você falou, vai pintar a parede inteira. Mas já que você está comentando do quarto, quais são as dicas que você dá para quarto? Então, o quarto tem 2 dicas que são várias, mas assim, para a gente poder trabalhar aqui e trazer essa compreensão, né? 2 muito importantes que eu acho. A primeira, uma das coisas mais importantes, e assim... Já em várias situações do que eu citei aqui para você, o nosso cérebro trabalha o tempo todo, 24 horas no ar. E eu posso dizer isso hoje porque eu estou terminando uma pós de neuroarquitetura, né? Então... Olha que interessante. E tem muito a ver com tudo que você fala de energia, sabia? É muito louco isso. E o nosso cérebro, ele não para de funcionar um segundo. E a gente tem alguns disparadores automáticos dentro do nosso cérebro, que são nossas defesas. Então, quando você é pego de surpresa... você está passando numa rua, você ouve um ruído, você vê que vem de cima, automaticamente você faz isso, né? Você não sabe nem se vai cair em você ou não, mas você se protege. É o reflexo, Nosso reflexo. É. Não é o reflexo, é só a referência no seu cérebro que está te protegendo, uma autoproteção. E no quarto acontece uma coisa muito importante. Quando você tem uma cama encostada numa parede, primeiro ela te traz segurança, tá? A relação de uma cama encostada numa parede é segurança. Mas, desculpa, quando você fala cama encostada, você está falando da cabeceira ou da lateral? Cama, cabeceira. Cabeceira da cama encostada em uma parede, ela te traz a segurança. Tá. Porque tem gente que põe a cabeceira encostada na janela, tem gente que põe a cabeceira encostada fora da parede, põe um móvel atrás, faz um closet atrás, então você não tem. Então, para o chinês, a cabeceira encostada na parede, ela te traz a segurança, né? Tá. Que é uma segurança... muito mais de relaxamento, né? E o segundo fator muito importante, você tem que ver a porta. Onde quer que você encoste essa cama, você tem que ter a visão da sua porta. Porque se você eu tô reparando, a porta é importante, né? Muito importante. Por quê? Porque se você não vê a porta do seu quarto, o seu cérebro automaticamente ele fica no modo segurança. Ele a qualquer momento pode ser surpreendido por alguém. Então você não dorme. Olha que interessante. Você não dorme, aí começa a afetar a sua saúde. Então você não tem a segurança de que você está no comando e você acaba não conseguindo dormir. Se você dorme de costas para uma porta, se você dorme... E aí tem N variantes, né? Porque assim, porta é a entrada da energia em qualquer ambiente. Mas se eu tenho uma janela em frente, é a fuga da energia. Se eu tenho uma outra porta em frente, é outra fuga de energia. E aí são correções, para que essa energia não vá... Qual é o principal fator que o Feng Shui tem que trazer para uma casa? Ele tem que segurar o máximo de tempo a energia ali dentro. Quando ele consegue segurar o máximo de tempo a energia ali dentro, através das correções, das plantas, dos espelhos, da luz e do próprio circuito da energia nesse ambiente, é quando ele traz o conforto máximo, o teu bem-estar. Esse é o objetivo. É o objetivo principal. Mas, por exemplo, você falou a janela é uma fuga. Pergunta de leigo de novo. Mas aí, vambora, sem preconceito. É a janela aberta ou se ela estiver fechada não é fuga? Não existe a correção pelo fechamento de uma porta ou de uma janela. Ah, tá. Uma janela é uma boca que se fala, uma boca de fuga. Você tem a energia fazendo aquele circuito que ele entra. Quando ele tem uma janela em frente, uma porta em frente, essa energia, ela que entraria num ritmo, ela entra mais acelerado e sai. Tá. Quando isso acontece, ela se transforma numa energia rápida e ela se transforma numa energia chamada chá. A gente tinha, eu não sei falar chinês, é chi e chá, né? Por aí. O chá, ele significa que essa energia está passando muito rápida nesse ambiente. E quando ela passa muito rápido nesse ambiente, ela também traz transtornos. Ela pode trazer um lugar que você vai, que você vê que ninguém senta. Pode olhar, tem uma janela, uma porta, uma janela, uma porta, uma porta. É que a energia passa rápido. E um dos aliados muito fortes que a gente tem para saber energia no ambiente são os animais e as plantas. Sabe aquele vaso? Falar disso. Sabe aquele vaso que você põe em cima de um móvel e morre a planta toda hora?
putz, ali tem uma energia que não tá legal. Ou não chega, ou tá rápida demais. E aí tem as correções. Agora nós vamos mostrar aquele cristal que eu convenci o Thiago a trazer. Trouxe mesmo. Eu trouxe. Ó, uma das correções de Feng Shui, uma das mais fortes, né? É o cristal multifacetado. Esse cristal, ele cumpre inúmeras correções, porque ele pode acelerar ou retardar o tempo da energia no ambiente. Você vai ver que ele está com um fiozinho vermelho, porque isso também é um simbolismo chinês, depois a gente fala disso. O cristal multifacetado, ao contrário de todos os cristais que a gente conhece, né, os quartzos, as ametistas, quaisquer outros, a gente sempre ouviu que a gente tem que limpar, né? Que se você quer um cristal puro, você tem que pegar o cristal, lava. O que eu escuto assim, você tem que limpar e colocar no sol para energizar. Lava com sal grosso e depois põe no sol para energizar. O cristal multifacetado, ele é utilizado no Feng Shui porque ele é autolimpante. Ele não precisa ser limpo. Ele automaticamente se reenergiza. Então, por isso que ele é tão importante para o chinês nessa questão da correção. Ele é capaz de, numa janela, segurar essa energia dentro do ambiente, retardar o movimento dela, para ela não ir embora pela essa janela ou por aquela porta que a gente falou que está em frente da outra. No meio do ambiente, ele é capaz de distribuir essa energia. E ele é capaz de limpar a energia... vou falar do fiozinho que eu vou guardar ele. Para o chinês, o cristal ele é pendurado em múltiplos do número 9. O chinês é muito místico, né? Então, a altura do fio, ele é múltiplo de 9. 9, 18, 27. E o fio vermelho é o máximo da prosperidade e o máximo do ganho, do sucesso, do tudo, é a cor vermelha. Ai, que legal. Então, é por isso que a gente utiliza nas correções de Feng Shui o fio vermelho. E quando a gente vai pendurar em qualquer lugar para fazer uma correção, a gente procura sempre observar os múltiplos. Então, quando você vai pendurar, por exemplo, numa janela que tem o cortineiro... Ele só funciona se ele estiver na frente do vidro. Ele não funciona em cima na esquadria. Mas pelo que você está comentando, eu posso utilizar ele mais de uma vez dentro de casa. Você pode utilizar vários. De entrada, depende da correção ou da ativação, você pode usar vários cristais. E então, ele fica, por exemplo, se uma janela, eu tenho um cortineiro e eu tenho que colocar o cristal pendurado, eu vou colocar em vez de 9, eu vou colocar em 18 centímetros de fio, ou em 27, até o cristal atingir o vidro daquela janela. Tem que ser múltiplos de 9, porque daí aí eu ativo ainda mais o que eu estou fazendo ali. Se eu estou corrigindo, se eu estou retardando. Isso é uma coisa muito legal para contar de cristal, né? Porque as pessoas às vezes duvidam do que a gente está falando, ainda mais que a gente está trazendo uma cultura oriental para a nossa cultura, e a gente está falando das benéfices dela, né? Eu tenho uma varanda na minha casa é toda corrigida, né? E toda hora eu mudo alguma coisa. E toda hora eu mudo alguma coisa, né? Nos ambientes e tal. E na varanda da frente eu tenho vasos grandes com plantas, né? Eu tenho umas camélias, eu tenho algumas frutíferas, né? Nessa varanda. E quando eu mudei, eu pus os vasos e não deu tempo de fazer o Feng Shui, nem corrigir. Então eles ficaram lá, eles estavam tristes. Aí você fala assim, não... As pessoas falam, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Aí eu fiz as correções e fiz pendurar os cristais. E a minha porta de entrada da minha casa é exatamente nessa janela. Ou seja, a energia entra e sai correndo. Então eu teria que corrigir com o cristal de qualquer maneira para segurar a energia no ambiente. As minhas camélias, elas dão flores. Nossa, várias vezes no ano. Olha, a jabuticabeira enche 1 milhão de vezes. E os passarinhos vivem ali. É uma coisa muito legal. Até influenciou nas plantas, então. Sempre. Por quê? Porque quando você segurou a energia, ela não está passando depressa, a saúde da planta fica bacana, né? Que interessante. É muito interessante se as pessoas conseguissem fazer essas correções, as benéfices, elas vêm imediatas, sabe? Quem se envolve... vem imediata mesmo, começam já logo a mudanças a acontecer. Que legal. Quem não se envolve, eu tive já clientes que me contrataram e eu fiz, não dá resultado. Não dá resultado. É incrível. É igual aquele paciente que não quer se curar, né? Que não acredita no... a gente precisa se entregar também, né? Pra dar certo, né? Porque a correção da energia no ambiente, ela traz o bem-estar para
para nós. E é incrível depois que eu monto um ambiente e as pessoas falam assim, nossa, mas é tão gostoso ficar nesse lugar, né? Na casa dos outros. Sim. Né? Teve uma história muito interessante que tinha uma sala que ninguém sentava. E aí eu fui chamada para fazer o Feng Shui e eu mudei, eu fiz a correção completa na sala de estar e na sala de jantar. Então eles falavam, as pessoas nem sentam aí, ninguém fica nessa sala. Tem algumas histórias. Hoje são muitas consultorias depois, né? E aí eu fiz a aplicação do Baguá, fiz as correções e no dia seguinte a dona me ligou e falou, olha, Cris, é inacreditável, mas assim, hoje nós jantamos como todos os dias e os meus filhos saíram da mesa e foram sentar na sala e ficaram conversando e brincando ali. Crianças de 8, 10 anos. É legal ter esse retorno positivo, né? É muito legal. Então assim, funciona assim. Aí eu queria até te perguntar, sem querer te interromper, que a gente falou do quarto, falou do hall. Tem alguma dica para banheiro, cozinha? Olha, a cozinha é o lugar mais importante para o chinês, porque é tudo simbólico e tudo tem a ver com a nossa vida, né? Então, veja, a gente se alimenta do que é feito no fogão. Você já ouviu dizer que se o cozinheiro estiver de mau humor, todo mundo vai passar mal? Isso é uma verdade. Isso é uma verdade, né? As pessoas que fazem a comida, elas estão alimentando todas as outras com outras energias, né? Então, o fogão para o chinês é o equipamento mais importante da casa. Ele tem que estar funcionando, todas as bocas, você tem que cozinhar em todas elas. E de preferência, se você conseguir ter algo que reflita elas, você tem o dobro da sua prosperidade física e financeira. É incrível isso, né? Que legal. Exatamente. Por isso que na sala de jantar muitas pessoas usam espelho, porque se você tiver o dobro do que você come, é o dobro da sua fartura. Né? Que interessante. É bem interessante, né? Isso é cultural, as pessoas não pensam, e às vezes não sabe, põe tem muita por gente moda que e não põe, sabe o que está fazendo, né? Então a cozinha, você não pode cozinhar de costas para uma porta por o mesmo motivo do quarto, você não pode ser pego de surpresa, que você pode levar um susto e transferir isso para a comida. Então você tem que estar o fogão sempre numa posição em que você esteja vendo a porta de entrada da cozinha, quem chega. Então o fogão, você tem que ter a visão da porta de entrada. De quem chega, da cozinha. Da porta de entrada da cozinha, né? Então, sempre que você posicionar um fogão, você tem que pensar quem vai chegar para que... se for essas cozinhas que são integradas americanas? Ilha, posicione o fogão de uma maneira que você veja o máximo da sua sala, né? Não de costas. Porque se ele estiver de costas, você vai ter que corrigir com um espelho para que você veja se alguém está chegando. Que legal. Então, o fogão é um elemento muito interessante, porque ele ativa a sua prosperidade financeira, inclusive. Ele dobra a sua prosperidade financeira se ele estiver em funcionamento e se você cozinhar ali, se ele for uma coisa bacana. Tem muita gente que vai instalar o fogão agora. Ou vai cuidar, né, do que tem, né? Tem que funcionar tudo. Forno, boca, tem que funcionar tudo. E o banheiro, como é tudo simbólico, né? No banheiro é que você faz a sua higiene pessoal. Então, do mesmo jeito que a água, ela é importante, porque ela faz parte da sua higiene pessoal e ela limpa a sua energia, de uma certa maneira, nos moldes que a gente vive hoje, que são apartamentos, né? A água encanada, ela vem com muita velocidade. Então, do mesmo jeito que ela te limpa, ela tira a sua energia. Que interessante. No banho, ao lavar as mãos. Sobre... Então, existem fórmulas de você manter aquela energia simbolicamente mais tempo no ambiente. E quando você faz isso, você diminui como se você diminui... É porque o nosso cérebro é o tempo todo impactado por tudo que nos rodeia, né? Então, é como se você diminuísse a velocidade daquela água, sabe? É por isso que no banheiro, a cura de banheiros todos é fechar ralos, manter vasos com as tampas abaixadas, né? Para você não ter fugas de energia. São dicas fáceis, né? Que na verdade, você não vai ter custo. Não, né? Igual exatamente. A gente falou, tem que comprar um espelho. Aí você tem que cuidar que essa área de água mantenha água no ambiente, não é isso? Sim. Então, você pode pôr um quadro de uma praia, de um lago, em movimento e saudável. Sempre que você puser água como quadro em algum ambiente, você tem que ter uma água limpa e saudável, né? Então, uma praia é legal, um lago bonito é legal. Ou você não gosta de quadro no banheiro, não quero quadro no banheiro. Tá bom. Então, coloca ali as conchas da praia. Existem conchas que você compra para decoração, põe um pote cheio de concha, põe a concha te remete à praia. Mas esse da água, um quadro com água na sala também funciona ou não?
Só na área de água que é trabalho. Ah, legal. Entendeu? Tá, entendi. Então, no banheiro você está corrigindo a energia da água. Tá. Né? Então, você pode pôr conchas em cima de uma pia. Você pode ter toalhas nas cores verdes e azuis, que são as cores da água. E ninguém está sabendo o que você está fazendo ali. Você está fazendo uma baita correção. Né? Na porta dos banheiros, a gente costuma corrigir a saída dessa energia, que seria a energia que você deixou lá e que seria a sua energia suja, né? Você limpa com um cristalzinho de 2 centímetros também multifacetado na porta de entrada do banheiro. Ele limpa essa energia para entrar no ambiente. Legal, tudo que você está comentando aqui são soluções simples, né? Simples, não tem nada complicado. É simplesmente uma lógica de organização e de construção, muito legal, né? Que legal. Então, o banheiro é isso, a gente tem que pensar na energia que o banheiro tem, que também não é só a limpa. A cozinha reforça a sua prosperidade física e financeira, com certeza. E aí você tem como ativar várias áreas, e são coisas extremamente interessantes que você pode fazer. Por exemplo, a prosperidade, que é o que mais todo mundo procura, né? Quando alguém te consulta e quer fazer uma consultoria de Feng Shui, é porque a pessoa quer ativar. Normalmente é relacionamento, saúde e dinheiro. Sempre tá buscando algo para agregar, né? Que legal, Cris. Na verdade, assim, acho que a gente tem muita coisa para falar. Muito assunto, tanto é que você gravou 20, né? 20 episódios. E não tinha como a gente trazer tudo num só. A gente vai ter que gravar outros aqui. Mas eu queria te agradecer por você ter topado o convite, ter vindo aqui hoje para compartilhar um pouco do seu conhecimento. E obrigado, né, por ter vindo até aqui. Imagina, eu que agradeço muito. Primeiro, nosso papo foi uma delícia. Segundo, a parceria com a Viva Decora, que eu já trago há anos, e para mim é sempre uma parceria muito bacana, muito saudável. E quem tiver curiosidade, quiser saber mais sobre Feng Shui, entra lá no 1010 por metro quadrado, escrito por extenso no meu YouTube. Vai assistir a maratona. Eu vou assistir também. Vai assistir a maratona e entra no estudiocrispaula.com.br e baixa... Entra no www, que é o blog, 1010 por metro quadrado também, que é a minha marca hoje, né? E baixa a apostila de Feng Shui. Legal. Eu vou ser um dos alunos lá que vou. Opa, aí sim. Chegamos ao final de mais um episódio do Decora Cash. E se você tem alguma dúvida ou sugestão para os próximos episódios, encaminhe para a gente. E acompanhe a Viva Decora no site, no YouTube e no Instagram. E também, se quiser conhecer um pouco do meu trabalho, o Instagram é @BrunoMoraesArquitetura. Até o próximo episódio.